Olá pessoal, como vão? Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem nessa quarentena aí, enfim, estudando, tentando entender todo o conteúdo de todas as disciplinas. Como eu disse para vocês na última sexta-feira, realmente é um caso atípico, não adianta a gente lutar contra, remar contra a maré, porque realmente, pessoal, é um caso atípico. Então, na verdade, assim, nós da equipe do Magno estamos lutando muito e fazendo o melhor para vocês em todas as disciplinas para que vocês consigam aí acompanhar, né, todo esse período de situação em que o nosso país está vivendo, né? Bom, eu estou fazendo esse vídeo para vocês, esse primeiro vídeo para vocês, justamente porque a minha intenção como que eu posso dizer? É continuar. Eu vou dar uma palhinha aí, uma revisãozinha para vocês, agora eu falando sobre os conteúdos que nós já tivemos, tudo bem? E para eu poder entrar nos próximos conteúdos, porque a partir desta semana eu vou entrar com vocês em conteúdo novo, tá? Bom, nós já estudamos aí, eu comecei a estudar com vocês, logo que vocês começaram a aula em fevereiro, nós começamos com a interpretação de texto, né? E não sei se vocês se lembram, eu fiz para vocês um círculo de interpretação em que o texto ele é apresentado. Então, quando você vai fazer uma atividade de interpretação de texto, por exemplo, você tem que perceber que o texto é dado para você na hora, né? Não tem como você prever que texto que vai ser, de que autor que vai ser, enfim, não tem. Então, assim, o que eu trouxe para vocês logo no início das aulas? Eu trouxe para vocês que o texto ele vem do verbo tecer, certo? A formação da palavra texto é texto tecido, que vem do verbo tecer. O que era mesmo o texto que eu falei para vocês? O que é o tecer? É você pegar uma palavra, unindo com a outra, e vai unindo com a outra, vai formando sentenças, vai dando corpo ao que você quer dizer, certo? Para você realmente conseguir passar a sua mensagem. Tá. Mas então, o foco de um texto qualquer, e olha, quando eu falo para você texto, eu não estou querendo dizer simplesmente aquele texto de uma página e meio. Não. Um recado que você escreve, um bilhete que você escreve, tudo é texto, ok? Então, assim, qual é a importância fundamental do texto? A importância fundamental do texto é justamente o quê? Você passar a mensagem. Que a pessoa que é o seu leitor, certo? A pessoa vai entender o que é esse texto, ok? Qual a intenção desse autor? É o que nós trabalhamos na sala de aula, tá? Então, assim, se existe por trás de toda uma leitura textual, por trás de toda uma compreensão, existe também a transmissão da mensagem. E essa transmissão da mensagem, ela está vinculada justamente o quê? As formas de comunicação, tá? Então, se a intenção de um texto é justamente levar a pessoa a pensar, levar o leitor a refletir e, principalmente, entender qual o ponto de vista do autor, óbvio que existe aí um processo de comunicação. Por que existe um processo de comunicação? Por quê? Existe aquele que escreve, que é o emissor, existe aquele que vai ler, que no caso é o interlocutor, tá? Ou no processo de comunicação, eu já falei para vocês, que é a ideia do receptor. Mas aí eu trabalho com vocês o interlocutor. O interlocutor é aquela pessoa para onde foi o texto. Então, por exemplo, o leitor é um interlocutor. Vocês se lembram que eu dei um exemplo de pessoas que estão conversando e aí o que acontece? Uma pessoa começa a fazer o diálogo. Então, inicialmente, esta pessoa vai fazer o diálogo, tá? Aí
A outra pessoa que está ouvindo, que vai debater, que vai discutir, é o interlocutor dela. Aí o que acontece? Quando essa pessoa resolve falar junto, quando eu falo junto é rebater, discutir ideias, aí ambos passam a ser um interlocutor do outro, certo? Porque um fala, o outro ouve. Aí este outro vai rebater, vira o interlocutor dele. O que falou inicialmente, ele vai passar a falar novamente. Aí vai virar o outro interlocutor. Então, na verdade, o que é um diálogo? O diálogo é uma conversa entre interlocutores, certo? Então, assim, quando você lê um texto, quando você começa pela estrutura textual, você percebe, por exemplo, se está sendo contada uma história, ou se está fazendo uma descrição de lugares, de pessoas, uma descrição psicológica, né? Então, além de falar de como que uma pessoa se vestia, fala como ela também se comportava.